gente, muito boa noite a todos, né? A gente está fazendo aí mais um vídeo fazendo uma previsão da temporada 2018-2019 da NBA, desculpa, e seguindo a nossa ordem alfabética, nós vamos falar hoje, eu vou falar hoje no caso do Boston Celtics, né? Do atual vice-campeão da Conferência Leste, enfim, que é uma das equipes a serem observadas esse ano. Se não for a equipe que causa mais curiosidade, provavelmente a equipe a ser observada nessa temporada realmente deve ser o Los Angeles Lakers por causa do LeBron James, né? Então você tem o melhor jogador do mundo, né? Na equipe que é a mais badalada, né, da liga, porque está em Los Angeles, Hollywood, enfim. Então eu acho que em termos de círculo, de celebridade, né, sem dúvida que o time a ser observado é o Lakers. Porém, esportivamente falando, tá, eu acho que o time realmente que vai ter mais desafios e mais possibilidades de se tornar um grande time, tá? Uma grande força, não só na Conferência Leste, mas na Liga, é o Boston Celtics, tá? E eu vou explicar por que aqui nessa previsão. Então, em primeiro lugar, só para relembrar um pouquinho a campanha do ano passado. O Boston, no ano passado, ele chegou à final da Conferência Leste, tá? E perdeu no 7º jogo em casa para o Cleveland Cavaliers. Enfim, tirando o jogo número 1, né, os outros 6 jogos tiveram atuações assim estupendas do LeBron James, tá? Ou seja, o LeBron James teve médias de praticamente triple-double, né, mais de 32 pontos por jogo, ou seja, então o Boston uma equipe do Boston muito jovem, encarou esse time do Cleveland e levou o 7º jogo, tá? E foi tido por muitos como favorito depois de abrir 2-0 na série. O que pouca gente, não é que pouca gente lembre, mas o que as pessoas lembram mais dessa final foi a ausência do Kyrie Irving, né? Que o armador que veio do Cleveland foi trocado pelo Isaiah Thomas, é um dos principais armadores da liga e não jogou os playoffs. Como o Kyrie ele se machucou pouco antes dos playoffs, né, as pessoas lembram mais, né, da ausência do Kyrie. Porém, uma ausência que de repente não foi tão sentida, porque o cara se machucou no primeiro jogo, foi a do Gordon Hayward, tá? E o Gordon Hayward simplesmente veio para ser, antes inclusive da contratação do Kyrie, ele veio para ser o melhor jogador do time, tá? Muito provavelmente quando você trouxe o Kyrie, você até meio que dividia ali, né, essa responsabilidade entre os dois. O Kyrie já tinha a pedigree, né, de ter sido campeão, o Gordon Hayward nunca foi campeão, mas o Gordon Hayward é um cara que foi muito disputado, tá, na agência livre. Ele, inclusive, antes dessa agência livre que ele veio para o Boston, ele já tinha assinado um pré-contrato há 4 anos atrás com o Charlotte, né, Hornets, que o Utah Jazz bancou. Então, as equipes já disputam o Gordon Hayward há muito tempo. E no ano passado o Boston conseguiu pegar, tá, esse jogador, que é um excelente jogador, e ele se machucou no primeiro jogo da temporada. Então, as pessoas de repente não relacionam tanto a ausência dele e o que o Boston poderia ser com esse cara em quadra. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a equipe do Boston, sem o Gordon Hayward a temporada inteira, sem o Kyrie Irving, tá, enfim, no último terço da temporada, e sem também o Daniel Theis, tá, que foi um pivô, que veio da Alemanha e estava jogando bem, já fazia parte da rotação do Boston, ou seja, já estava integrado à rotação, e sempre que você tira um jogador de rotação é muito difícil para o treinador, tá? Ele já tem a confiança naquele cara, enfim, já sabe as posições, já sabe quando mexer. Então, o Boston praticamente perdeu 3 caras da rotação, sendo que, na minha opinião, os 2 melhores jogadores da equipe, tá? E mesmo assim foi aos playoffs, tá? Bateu o Milwaukee, bateu o Philadelphia e por muito pouco não bateu o Cleveland e chegou à final da NBA. Então, é por isso que eu acho que a temporada do Boston é uma temporada, assim, de provação mesmo. Vai ser um divisor de águas para essa equipe, tá? Por quê? A expectativa em Boston é muito grande, tá? Para ver como esse time completo vai sair,
tá? E assim, e você frustrar essa expectativa também, a gente não sabe como vai voltar, principalmente o Gordon Hayward, porque o Kyrie já teve uma contusão de joelho e voltou bem, né? Voltou ao nível que ele jogava. O Gordon Hayward teve uma contusão muito séria de tornozelo e a gente não sabe como é que ele vai voltar. Alguns voltam bem, como o Paul George, outros não conseguem voltar ao seu nível. Então, assim, se você, digamos, se as coisas correspondem às suas expectativas, o potencial dessa equipe de Boston, tá, é enorme. É um potencial, inclusive, para ganhar o título da NBA. Tá? Os defensores, os torcedores do Golden State podem até estar me xingando essa hora, mas o potencial que o Boston tem, com a juventude aliada à experiência, é um potencial para ganhar título da NBA, na minha opinião. Tá? Agora, por essa expectativa criada em torno do time também, pode ser um ano decepcionante para a torcida. Tá? Se o time, digamos, regredir em relação ao ano passado, porque na cabeça da torcida e até na cabeça dos dirigentes, eles vão pensar o quê? Poxa, se sem o Kyrie, sem o Gordon Hayward, eu cheguei às finais da Conferência Leste, né? Por que eu não vou, digamos, chegar às finais novamente? Por que eu não vou ganhar a Conferência Leste sem o LeBron na Conferência Leste? Apesar do Philadelphia Sixers ter a molecada do Philadelphia 76ers ter mais um ano de tarimba de experiência, né? Ou seja, vai ser uma equipe mais forte, e apesar também, obviamente, do Toronto Raptors ter se reforçado com o Kawhi Leonard, que, na minha opinião, saudável, em forma, é o segundo melhor jogador da liga, entendeu? Então, é um reforço de peso, mas o que o Boston tem em mãos é time que, se os jogadores corresponderem ao seu potencial, é time, na minha opinião, para brigar pelo título da liga. Não é o favorito, tá? O favorito continua sendo o Golden State, mas é um time que tem condições de destronar o Golden State, o Golden State, e eu vou explicar por quê. Vamos lá. Começando, principalmente pela volta desses dois caras, tá? O Kyrie é um dos melhores armadores da NBA, tá? Eu acho que ele fica atrás hoje do Russell Westbrook, e um armador que eu gosto muito também, tá? Calma que eu vou chegar no Stephen Curry. Um armador que eu gosto muito também é o John Wall, tá? Eu gosto muito do John Wall. Porém, o John Wall, ele não parece ser um cara que mergulhe no sistema de equipe. Ele parece ser um cara mais individualista. Tanto que as equipes em que ele jogou nunca foram profundamente aos playoffs, tá? Então, mas é um jogador que eu gosto muito. O Kyrie, eu acho que está nesse bolo, está atrás realmente do Russell Westbrook, mas está ali para mim com o John Wall. O Stephen Curry, eu já declarei aqui outras vezes em outros vídeos, eu acho ele um excelente jogador, mas é um cara que depende muito da bola de 3. Ele é um cara que arremessa melhor de 3 pontos, tanto do que o John Wall como que o Kyrie Irving, só que, por exemplo, tá? Ele não é um cara que envolva tanto a equipe, ele não é um cara que tem uma defesa tão, no mínimo, decente, ele é um cara com uma defesa muito ruim. Então, por isso eu coloco o Kyrie na frente dele. Para mim, o Kyrie é um top 3 ali de armador. O Gordon Hayward, ele joga numa posição que provavelmente é a posição onde você tem mais talentos, onde você tem os melhores jogadores da NBA, que é a posição 3. E quando eu falo os maiores talentos, eu falo de LeBron James, eu falo de Kawhi Leonard, eu falo de Kevin Durant, tá? Tirando outros, como Paul George, Jimmy Butler. Então, assim, eu acho que até por isso ele não é tão badalado. Mas o Gordon Hayward, ele é um cara, primeiramente, é um cara que marca diferentes posições, ele pode marcar desde a posição 2, provavelmente até a posição 1 também, tá? Se o cara não for um cara muito baixo, muito rápido, até a posição 4, ou seja, ele é um cara muito versátil, tá? Ele é um cara que ele faz tudo bem em quadra, tá? Ele consegue, ele tem controle de bola, ele dá assistência, ele chuta muito bem de 3 pontos, tá? E ele é um cara de grupo. Ele é um cara que agrega. Então, por mais que ele não tenha números espetaculares na sua carreira, tá? Ele é um cara que para o time ele faz muito bem. É como se fosse, na minha opinião, uma versão um pouco mais talentosa que o Al Horford, tá? O Al Horford é muito parecido, ele não é aquele cara que você vai ver ele fazendo médias de 15 rebotes por jogo, médias de 30 pontos por jogo, mas ele é um cara muito importante para a equipe. Ele é aquele cara que faz aquela cobertura, ele é aquele cara que faz o trabalho sujo marcando o pivô, ele é o cara que é o pivô que é rápido, você vê que dá assistência. Então, esses dois caras, o Kyrie Irving e o Gordon Hayward, em forma, eles vão contribuir e muito para a equipe do Boston Celtics, fazendo tripé, obviamente, com o Al Horford, tá? E aí, a gente vai chegar nos jovens jogadores do Boston,
Tá? A gente já tem, que não é tão jovem, né? O Marcus Smart, que renovou o contrato esse ano, que é um cara espetacular na defesa, entendeu? Ofensivamente ele não é tão bom realmente, mas é um cara que muda o jogo na defesa, muda o jogo com o seu swagger, com a sua garra, com a sua disposição. Então é um cara muito importante para a equipe. Na armação eu tenho o Terry Rozier, que no ano passado ele como é que eu vou dizer? Ele ultrapassou um ponto na sua carreira, ele desabrochou, tá? Ele sempre foi visto como um jogador de rotação, mas ano passado ele assumiu a liderança da equipe com a contusão do Kyrie, a armação da equipe, e ele foi muito bem. Ok, ele foi mal no jogo 7 com o Cleveland, foi com... praticamente todo o time do Boston foi, tirando o Jason Tatum, que eu vou chegar nele. Mas era um jogo 7 de uma final de conferência, era normal os jogadores sentirem o peso. Tá? Agora, ele durante todos os playoffs, que são o que importa, é o que dá casca para os jogadores, ele foi muito bem. Então hoje o Boston, na minha humilde opinião, ele tem 3 jogadores, tá, que podem ser titulares na armação, na posição número 1. Tá? Isso é muito importante na rotação, é muito importante durante o ano, até para você descansar, fora que para você ter opções, né, de mudar o jogo, enfim, isso é muito importante você ter essa substância de elenco. Tá? Passando agora para o número 2, a gente tem o Jaylen Brown. Tá? Jaylen Brown vai para o seu 3º ano e a cada ano ele evolui. A cada ano ele vem evoluindo. No primeiro ano ele já foi bem com o calor. O ano passado ele já subiu os seus números, já foi muito bem. Tá? E vai para o 3º ano com qual tendência? De subir também. Né? É um cara que vem melhorando suas bolas de 3. Tá? É um cara muito bom defensivamente, muito bom atleticamente. Né? E a tendência, inclusive, desses jogadores que jogam na posição número 2 e número 3, são os wings, que a gente chama na NBA, é de se desenvolver, de se desabrocharem a partir do seu 3º ano. E ele está nessa curva. Tá? O Jaylen Brown está nessa curva. Então vai ser um cara muito importante. Tem assim, ferramentas para ser um all-star da liga no futuro. Tá? Acho que ainda falta ele dominar o controle de bola. Tá? É uma coisa que eu acho que ele precisa trabalhar. E, obviamente, outros aspectos do seu jogo, como, de repente, ganhar mais massa muscular para marcar jogadores mais fortes, mas ele está num caminho muito bom e ano passado ele já foi muito importante para a equipe. Para você ter uma ideia, ele teve média de mais de 16 pontos por jogo, isso no seu 2º ano, e foi titular praticamente a temporada inteira, então vai ser um jogador também muito importante. A gente tem também o Jason Tatum, né, que enfim, eu acho que quem conhece a NBA acompanhou no ano passado, ele só não entrou na briga de calor do ano porque o Ben Simmons fez uma temporada muito boa, tá? E o Donovan Mitchell também. Só que, falando de playoffs, tá? Ele teve ali com os 3. E os playoffs é o que define a NBA. Tá? Quem acompanha a liga sabe disso. Muitos times, inclusive, não dão tudo que tem na temporada regular e quando chegam nos playoffs eles mudam a marcha. Então, nos playoffs ele apareceu, ele bateu de frente com o LeBron, ou seja, isso no primeiro ano. O cara é um calouro. Então, realmente mostrou muita personalidade, mostrou muita ferramenta. Ele é um jogador, guardado as devidas proporções, obviamente, mas nos moldes do Kevin Durant, é um cara alto, é um cara que bate a bola de 3, é um cara atlético e é um cara que tem controle de bola. Então, obviamente, que precisa desenvolver principalmente o controle de bola. Tá? Ele foi, durante boa parte da temporada, o melhor percentual de chute de 3 da liga. Tá, isso para um calouro. Então, realmente, é um potencial que você tem ali e a tendência é só crescer. É isso que chama a atenção. Então, é um cara que tem um potencial absurdo, tem boas chances de ser um superstar da liga, tá, em pouco tempo. E, assim, a gente está falando de 2 caras, um de 20 e outro de 21 anos. Então, assim, com potencial absurdo e que ano passado tiveram que carregar o peso do time nas costas, tiveram uma responsabilidade muito grande porque você não tinha os astros do time. Com os astros, a gente fica se perguntando o potencial dessa equipe. E aí eu volto ao meu ponto lá de trás. Né? Se essa equipe desenvolver o potencial, se esses jogadores jovens continuarem crescendo, se desenvolvendo, e você adicionar a essa receita de bolo o talento que tem o Gordon Hayward, o talento que tem o Kyrie Irving e o talento que tem, a experiência que tem o Al Horford, é uma combinação muito perigosa para os outros times, tá? Inclusive em termos de variações táticas. Tá? Além desses que eu citei, que devem fazer parte da rotação principal do Boston, a gente tem o Marcus Morris, que foi muito importante no ano passado também, principalmente na marcação do número 3, do número 4, é um cara que mata a bola de 3, é um cara experiente, vai estar na rotação certeza esse ano também.
tem o Iron Baines, tá? No pivô, que foi um dos melhores jogadores defensivos do ano passado, e tem o Daniel Theis também, tá? Então, você vê que a gente falou aqui de, enfim, se eu não me engano, 3, e aí mais 3, mais 2, 5, mais 2, 7, 9, de 10 jogadores praticamente, tá? 10 jogadores importantes e que estão na rotação. Isso a gente não está contando nem aqueles jogadores que, por exemplo, o Boston draftou o Robert Williams, que é um pivô, promissor, tá? Mas, enfim, se for um bom jogador, pode até entrar na rotação. Então, a gente está falando aqui de uma rotação muito forte. E vale lembrar que, por exemplo, o Golden State, que é o time a ser batido, né, já há algum tempo, ele sempre teve um quinteto muito forte, mas os seus jogadores de rotação, inclusive, eles sempre roubam muito, né, inclusive de um ano para o outro. Então não é o forte. O Golden State ele explora muito seu quinteto inicial. E num jogo de playoff, num jogo intenso, né, a rotação conta muito, porque se você usar o teu jogador, a gente vê o LeBron, como é que foi no ano passado, o cara estava exausto. Se você usar o teu jogador muito, enfim, durante muitos minutos, na intensidade que o jogo de playoff exige, a performance dele não vai ser a mesma. Então, quando você tem uma rotação de repente 10 jogadores de qualidade, de boa qualidade, alguns de excelente qualidade, tá? Isso pode fazer muita diferença. Tá? Então, eu acredito que enfim, eu torço inclusive, né, para que os jogadores estejam saudáveis. Eu acredito que o Boston é o time, eu acho que é o time para ganhar a Conferência Leste, tá? Apesar do Toronto Raptors, que também tem um time muito redondo, a gente vai chegar no Toronto, tem um time muito redondo com a adição do Kawhi, vai ficar um time também muito perigoso, muito forte, mas eu acho que no final das contas o Boston tem mais ferramentas, tá, para ganhar a Conferência Leste. Óbvio que numa série de 7 jogos tudo pode acontecer, né? Ainda mais com 2 times equilibrados, mas eu acho que o Boston ainda é favorito para ganhar o Leste. E eu acho que, como eu falei no início do vídeo, se o Boston corresponder às expectativas, se o Gordon Hayward voltar da sua contusão, e obviamente que no início da temporada ele vai ter uma restrição de minutos, assim como o Kyrie, né? E com o tempo ele foi evoluindo e chegar aos playoffs, né? Chegar ao final da temporada dos playoffs, começando a entrar na sua velha forma, acho que o Boston tem condições de bater o Golden State na final, tá? Obviamente o Golden State vai ter o DeMarcus Cousins, é um senhor reforço, é um reforço abrupto, né? E com o DeMarcus Cousins em forma, né? Porque ele também teve uma contusão muito séria no ano passado, vai ser muito difícil de ser batido. Porém, eu acho que o elenco do Boston, a rotação do Boston, tá, vai dar briga pro Golden State, que no final das contas vai acabar ficando, né, o quinteto inicial do Golden State contra a rotação do Boston, contra o time completo do Boston. E aí a gente vai ter que ver até, inclusive, o desafio dos técnicos, né? O Brad Stevens é uma das mentes mais brilhantes da NBA, o técnico do Boston, reconhecido por todos. É um cara que trabalha muito bem com o seu elenco, e o Steve Kerr não fica atrás. Então, eu acho que o Boston vem esse ano para brigar pelo título. Tá? O quinteto inicial, que eu imagino que vai começar a temporada, eu acho que ele começa com o Kyrie Irving. Eu acredito, inclusive, que o Gordon Hayward vai vir do banco por ser início de temporada. Tá? Então eu acho que ele começa com um quinteto que meio que veio jogando durante a temporada inteira passada. Kyrie Irving, Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford e Aaron Baines. Muito provavelmente, tá, com o Gordon Hayward ganhando essa posição do Aaron Baines durante o ano. Porém, como é o Brad Stevens, e eu imagino que ele vai botar esses jogadores para rodar, eu acho que dificilmente o jogador vai passar de 35 minutos, como não passa realmente com ele, acho que de repente ele até deixa o Baines para começar os jogos, e aí de repente tire o Jaylen, né, ou tire até o próprio Jason Tatum para colocar o Gordon Hayward como titular, né, mas os jogadores vão rodar muito, e aí você vai ter uma rotação, né, no banco com Marcus Smart, Terry Rozier, Gordon Hayward, ou enfim, né, quem vier depois, né, Marcus Morris e o Daniel Theis. Eu acho que essa é a rotação de 10 do Boston. Tá? Tem alguns jogadores ali, o Boston trouxe um jogador, Wanamaker, se eu não me engano, da Europa, né, enfim, e tem ali mais 5 jogadores prontos para jogar. Tem o Yabusele, né, Gershon Yabusele, enfim. Então o Boston tá com um time que vai ser, inclusive, interessante acompanhar esse time, o que esse time vai fazer. A gente torce, tá, para que a temporada esse ano não seja como a do ano passado em termos de contusão. O Boston sofreu muito com as contusões, então a gente torce para que o time esteja saudável, esteja inteiro
e é o time, na minha opinião, para brigar pelo título. Não vou dizer que é o time a ser batido, porque ainda não conquistou a Conferência Leste, mas para mim é o time que desponta nesse início de temporada como o time mais forte da Conferência Leste e o time com mais condições de bater quem vier da Conferência Oeste, muito provavelmente o Golden State, ou de repente o Houston Rockets, ou quem sabe até o Los Angeles Lakers, que eu acho muito difícil. Ok? Então essa foi a previsão do Boston Celtics para a temporada. Eu espero que vocês continuem acompanhando aí o canal, deixem seus comentários, enfim, para a gente poder discutir aqui as suas opiniões, e a gente vai tentar, na medida do possível, ir divulgando aí, enfim, as previsões dos outros times da NBA nos próximos dias, ok? Um grande abraço a todos, tá? Fiquem com Deus e muito boa noite.